Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula do curso de Apocalipse. É a nossa quinta aula. Estamos estudando as cartas, as 7 cartas que o apóstolo João escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor. Na aula passada vimos a carta para a igreja em Éfeso e depois também vimos a carta para a igreja em Esmirna. Hoje vamos estar estudando a carta para a igreja em Tiatira e também para a igreja em Sardes. Então, convido você a estar acompanhando em Apocalipse, capítulo 2, né, versículos 18 a 29. Se você quiser dar uma parada no texto agora, no vídeo, ler com calma a carta escrita para a igreja em Tiatira e continuar depois assistindo ao vídeo e vendo os detalhes do qual vou estar falando depois de já ter lido toda a carta, talvez seja melhor para o seu aproveitamento. Sinta-se à vontade para fazer como você assim desejar. Então, seguindo a estrutura que temos usado nas últimas aulas, então vamos falar do contexto histórico da cidade de Tiatira, né? Então, Tiatira recebeu uma das cartas mais longas de todas essas 7 cartas. Isso poderia levar a gente a supor, a imaginar que fosse uma das igrejas mais importantes da Ásia, mas não era. As mais importantes eram Éfeso e Pérgamo, né? Tiatira tinha sua importância apenas pensando na questão comercial. Era uma cidade bastante comercial. Você deve lembrar de Lídia, lá no livro de Filipenses, né? Ou em Atos capítulo 16, quando Paulo passa por Filipos e encontra Lídia e ela se converte. Lídia era uma vendedora de púrpura. Então, por quê? Porque uma coisa que era significativo lá na cidade de Tiatira era uma espécie de sindicatos que eles tinham de diversas áreas, como negócios na venda, de comércio. Então, esse sindicato eles chamavam de guildas. Naquela época era uma associação de diversos tipos de ramos comerciais. Então, em Tiatira, essas guildas eram formadas por trabalhadores de lã, de couro, de linho, de bronze, de roupa, de tinturas como púrpura, que era um tecido, que era tingido com um corante que tiravam de alguns animais marinhos. Também tinha essas guildas de trabalhadores na cerâmica, etc. Então, não pertencer a um dessas guildas, a um desses sindicatos, era um suicídio comercial. Então, com certeza, uma das perseguições que os cristãos vão receber na cidade de Tiatira é serem expulsos dessas guildas, desses sindicatos, e o que ia prejudicar muito financeiramente a vida dos cristãos, lá por não pertencerem a esses sindicatos. E a igreja, como sempre, a gente não tem aí é, na Bíblia um texto onde fala quando que iniciou a igreja lá em Tiatira. Nós temos duas possibilidades. Como sempre, pensando em Atos capítulo 19, versículo 10, nesse período que Paulo ficou em Éfeso, muitas pessoas foram capacitadas para poder, ou ainda durante o período de Paulo, ou depois, irem para a cidade de Tiatira e começar uma igreja lá. Ou outra hipótese, como já falamos de Lídia, talvez com a conversão de Lídia, ela possa ter patrocinado, uma vez que ela era uma pessoa de posses, um trabalho abrindo a sua casa lá em Tiatira para que começasse uma igreja lá. Ok? Se você quer ler um pouquinho mais sobre Lídia, você pode ler Atos capítulo 16, versículos 11 a 15. Pensando agora no conteúdo da carta. Como sempre, a carta começa, né, com uma saudação à pessoa responsável ou ao grupo de presbíteros responsável pela igreja. Depois, logo em seguida, Jesus se identifica.
E nesse texto aqui, Jesus se identifica como o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Mais uma vez, a gente já tinha visto esse texto no capítulo 1, versículos 14 e 15, quando João tem uma visão majestosa de Jesus. Então, vamos entender essa frase. A primeira, Jesus se apresenta como Filho de Deus, mostrando que ele tem a mesma autoridade, ele é Deus. Então, a carta está sendo enviada por Deus para aquela igreja. E depois, quando ele diz que os seus olhos são como chama de fogo e seus pés como bronze reluzente, está mostrando a onisciência e a onipotência de Jesus. Os olhos como chama de fogo também dá a ideia de que aqueles olhos que penetram em tudo. Jesus sonda as mentes e os corações dos seus seguidores. Ele sabe tudo o que está acontecendo no meio do seu povo, da sua igreja. E pés de bronze reluzente mostrando algo poderoso. Ele é poderoso para proteger o seu povo, para destruir e punir aqueles que estão causando mal ao povo de Deus. Mais uma coisa, na sequência, então, capítulo 2, versículo 19, na primeira parte do versículo 19, nós começamos a ver Jesus elogiando a igreja em Tiatira. A gente costuma dizer que a igreja de Tiatira é o oposto da igreja em Éfeso, né? A igreja de Éfeso foi repreendida por ter abandonado o primeiro amor. A igreja em Tiatira, né, estava extremamente ativa, trabalhando com amor fraternal. Evidentemente, os comerciantes cristãos eram muito generosos nas suas contribuições e ajudavam os irmãos e outras pessoas com muitas benevolência. Esse amor, essas boas obras que Jesus fala aí no versículo 19, né, estava fazendo com que a igreja trabalhasse bastante, crescendo no trabalho, crescendo na quantidade de membros que estavam, pessoas da sociedade que estavam sendo atingidas pelas boas obras da igreja, né? Porém, no versículo seguinte, no versículo 20, vem a repreensão. Então, Jesus vai repreender a igreja de Tiatira, né? Como eu já disse, ela era o oposto da igreja em Éfeso, naquilo que Éfeso estava fazendo bem. Então, lembra que eu falei daquela balancinha que às vezes a gente tem dificuldade em equilibrar a doutrina ou a disciplina com amor, né? Às vezes a gente confunde amor com falta de disciplina. Então, versículo 20, Jesus condena a tolerância que havia na igreja em Tiatira. Ele fala que tinha uma mulher, né, Jezabel, lógico, não é Jezabel literalmente, porque essa Jezabel é uma figura do Velho Testamento, era esposa do rei Acabe, que trouxe muita influência negativa para dentro de Israel, né? Tanto Acabe, principalmente a sua esposa, a rainha Jezabel, né, trouxe os profetas de Baal, de um deus pagão cananeu, que levou o povo a pecar. Eu já falei um pouco disso na aula introdutória, né, que levava aquela teoria da contemporização, dando a ideia de que, olha, vocês podem viver em pecado, que Deus entende, Deus compreende. Então, muitas pessoas estavam vivendo, né, em idolatria, adorando ao imperador, prestando culto ao imperador e achando que Deus não ia se importar com isso, né? Então, quando olhamos para Jezabel no Velho Testamento, uma das coisas que ela fez foi levar o povo a cometer idolatria, prostituição e feitiçaria. Talvez coisas semelhantes estavam acontecendo ali na igreja em Tiatira, e Jesus pede então para que a igreja, né, para que a liderança repreenda, corrija as pessoas que não estavam praticando a disciplina. Continuando falando sobre Jezabel, então possivelmente o nome dessa mulher podia ser outro, ou talvez ela também coincidentemente chamava Jezabel. Mas mais importante do que quem quer que seja essa mulher de Tiatira,
era a influência que ela estava causando, né? Versículo 20, ele fala que ela era uma profetisa. Então, talvez ela estava em competição com a liderança da igreja, com os homens na liderança, tentando convencer o povo, né, a pecar e achar que Deus não iria fazer nada com isso, né? E outra coisa que podemos ver nesse versículo 20 aí, que ele também fala de prostituição, como Jezabel no Velho Testamento levou o povo a cometer vários pecados sexuais. Então, Jezabel estava incentivando talvez os cristãos a participarem principalmente dos cultos a deusas pagãs que levavam a orgias, a imoralidade sexual. Então, se for tomado no sentido literal, então Jezabel estava levando o povo a praticar prostituição. Muitas vezes a palavra prostituição está no sentido simbólico, não pensando num ato sexual, mas no fato do povo estar adorando a ídolos. Muitas vezes Deus chama o povo que está caindo em idolatria de prostituição espiritual, né? Então fala que quando o povo deixa de adorar a Deus para adorar o homem ou alguma criatura criada para o homem, a Bíblia fala que o povo está cometendo uma prostituição espiritual, né? Você pode ver isso no livro de Êxodo, em Deuteronômio, em Salmos, em Oséias. Várias vezes o povo foi repreendido simbolicamente por prostituição. Ainda no texto fala que ele estava levando o povo a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Muitas vezes, para serem bem aceitos, sucedidos no comércio, os comerciantes tinham que pertencer a essa guilda, a esse sindicato. E, com certeza, essa ideia de comer em coisas sacrificadas aos ídolos está mostrando que muitas guildas promoviam festas nesses templos pagãos, né? Templos, por exemplo, de deuses e deusas pagãos, que levava muitas vezes o povo a cometer pecados, né, de feitiçaria, de imoralidade, de pecados de diversas maneiras que aconteciam nesses tempos. Então, por isso tem essa repreensão. Jezabel amava mais o mundo e o dinheiro do que a igreja de Deus. Por isso ela precisava ser repreendida. As pessoas ou a pessoa que estava levando a igreja de Tiatira precisava ser repreendida. E aí, então, vem a exortação, né? Vem aquela palavra de ânimo, de incentivo para que o erro pudesse ser corrigido, que os irmãos pudessem se arrepender, aqueles que estavam praticando esses erros. Então, foi dado o tempo para a própria Jezabel, ou para essa mulher, ou para essas pessoas que estavam levando a igreja a cometer esses pecados a mudarem. Mas o Senhor é paciente, mas chega uma hora em que ele age. Então, se você ler os versículos 21 e 22, são versículos duros, muito duros, que condenam esse adultério físico ou espiritual que estava sendo cometido, né? E Jesus fala que tanto Jezabel quanto os que estavam seguindo essa ideia, ou essa doutrina, ou até mesmo esta mulher, seriam seriamente punidos. Não só ela, como seus cúmplices. E versículos 24 e 25, né, ele fala, os que não conheceram as coisas profundas de Satanás, né? Jezabel não conseguiu enganar toda a igreja. Então, Jesus está pedindo para aqueles que estavam no pecado se arrependerem e voltar, mas ele sabia que alguns desses cristãos lá em Tiatira ainda estavam sendo fiéis, não se contaminaram com o pecado. Então, ele avisa, versículos 23 e no versículo 28, que ele iria punir ou premiar de acordo com a reação da igreja. Se a igreja repreendesse, né, aquelas pessoas ou aquela pessoa que estava em pecado e mudasse de atitude, Deus iria abençoá-las, Jesus iria premiá-las. Se não acontecesse arrependimento, elas seriam punidas. Então, a promessa para aqueles que
viesse, ou o prêmio para aqueles que viessem a mudar de atitude, é que ao vencedor, né, seria dado autoridade sobre as nações, né? O mal seria destruído pelo bem, os cristãos seriam justificados. E ele termina se falando como a estrela da manhã, né? Os cristãos terão um novo dia. Cristo muitas vezes é visto em Apocalipse como a estrela da manhã, aquele que tem poder para dar um dia melhor no futuro para cada um dos seus fiéis. Então, a igreja de Tiatira. Vamos passar para a próxima igreja, igreja de Sardes. Então, pensando mais uma vez no histórico da cidade de Sardes, né? Sardes era uma cidade que vivia suas glórias do passado. No passado, 6 anos antes de Cristo, né, tinha sido uma cidade muito forte. Ela ficava perto do monte Tímulos, e era uma cidade que ficava no alto de uma montanha, e aí muitas vezes muitos que tentaram destruir a cidade de Sardes não conseguiam invadi-la. Porém, a cidade foi tomada sorrateiramente quando, depois de várias tentativas de inimigos de Sardes que tentaram invadir a cidade, foram destruídos, não conseguiram atingir a cidade no alto da montanha desse monte Tímulos. O que aconteceu, né? Depois de um tempo, eles abandonaram a guarda, falaram: pronto, ninguém mais ousa nos atacar. Todas as vezes que tentaram, perder. Porém, em 546, ela foi atacada por Ciro, né, imperador persa, e foi destruída, porque não tinha ninguém cuidando da cidade. Mais tarde, em 218, um grego chamado Antíoco também atacou a cidade e a capturou sem muita dificuldade, porque também não tinha ninguém guardando a cidade. Então, podemos permitir que o excesso de confiança fez que a cidade caísse 2 vezes na mão dos seus inimigos. No ano 17 depois de Cristo, já na era cristã, logo no início do cristianismo, Sardes foi devastada por um terremoto. A parte principal da cidade então foi mudada para a planície ao pé desse monte Tímulo. Na ocasião em que Apocalipse foi escrito agora aqui, né, perto do ano 95, a cidade já estava numa situação decadente, né? Ela já não era tão mais importante assim. A cidade, na verdade, estava morrendo aos poucos. Por que é importante entendermos tudo isso? Porque muito disso vai se refletir dentro da igreja. Mais uma vez, nós não temos, né, assim, na Bíblia algum histórico, uma narrativa de como a igreja em Sardes deu início, né? Pode ter sido, né, nesse período que Paulo ficou em Éfeso, né? Podemos ler tudo que a gente encontra sobre Sardes aqui no livro de Apocalipse. Podemos observar, lendo a carta para Sardes, que a condição da igreja se comparava à cidade onde ela se encontrava. A não ser que despertasse para uma verdadeira condição, a igreja ia acabar morrendo. Então, pensando no conteúdo, né, assim, Jesus se identifica como aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já vimos que esses 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. Jesus se identifica como aquele que faz parte da Trindade, como Deus, como Espírito Santo, e repreende a igreja, né? Ele falou: olha, eu tenho as 7 estrelas, eu tenho toda a igreja na mão. E interessante que até aqui a gente estava vendo que sempre Jesus começa com um elogio. Agora aqui em Sardes, a repreensão vem primeiro. Primeiro Jesus repreende, depois elogia. Ele fala no versículo 1, você tem fama de estar vivo. Ou seja, a reputação da igreja podia ser boa em toda a Ásia, mas Jesus sabia que isso era no passado. Naquele momento em que Jesus escreveu a carta para a igreja em Sardes, a igreja estava numa decadência espiritual. Jesus fala, está morta, ou você está morto, né? Ou seja, né, a igreja podia ter muita organização,
mas faltava vida. Sardes tinha tudo organizado e funcionando, mas nada espiritual e verdadeiro. A igreja não era pobre, nem estava sendo perseguida. Não vemos aqui na carta para Sardes nenhum relato da igreja ser pobre, porque a gente já viu, né? A igreja era rica, né? E a igreja também não estava sofrendo perseguição. Talvez esse era o problema, né? Essa paz que a igreja estava passando, enquanto tantas outras igrejas estavam sendo perseguidas, estava levando a igreja a cair no ostracismo, estava levando a igreja a não fazer nada, né? Então, às vezes, né, o fato de estar tudo bem nos leva a cruzar os braços e não fazer nada na igreja. Então, o perigo é que muitas vezes a ausência de problemas, ao invés de nos motivar a trabalhar e servir com o que temos de melhor, muitas vezes nos leva ao comodismo de não fazer absolutamente nada. Então, Jesus repreendeu a igreja por estar inerte, por estar parada, por não estar agindo. E aí ele incentiva, vem a exortação, o incentivo. Ele fala no versículos 2 e 3, ser vigilante, fiquem atentos. Né? Como eu já falei, no passado a igreja, a cidade de Sardes perdeu 2 guerras, né? Para Ciro e para Antíoco, né? Para Pérsia e para Grécia, perdeu 2 guerras por não estarem vigiando, por não ter ninguém nas torres de vigília da igreja, a igreja da cidade, desculpa, e a cidade foi invadida. Então, a igreja precisava estar alerta de que também poderia perder a guerra, né, para Satanás por não estar ativo. Versículo 3, Jesus fala, lembra-te, eles receberam e ouviram a mensagem no passado e se converteram. Tinha uma igreja de Cristo ali, mas faltou perseverança, né? Viraram pescadores de alma somente no nome, mas não na prática. Talvez a igreja estava sem converter um discípulo de Jesus, uma cristã, há muitos anos, só vivendo no seu comodismo sem fazer diferença na sociedade. Então, Jesus fala, guarda e obedeça. Lembrar e não obedecer é sempre um engano. Né? Tiago vai falar que não devemos somente ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, Jesus está repreendendo a igreja, pedindo para ela se arrepender. Lembrar que no passado ela foi uma igreja ativa, mas que naquele momento eles estavam morrendo. Então, né, assoprem as fagulhas que ainda estão vivas, né, voltem a servir como servia antes, porque o aviso é, se não estiver atento, virei como ladrão. Né? Deus sempre dá oportunidade para arrependermos. Né? Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10, vai falar que se Jesus não voltou ainda hoje, é porque ele está dando chance para as pessoas se arrependerem, para as pessoas mudarem de vida. Mas vai chegar o dia em que Jesus vai voltar. E a gente não sabe nem o dia, nem a hora. E o próprio livro de Pedro fala que a volta de Jesus será como quando a entrada de um ladrão num estabelecimento, numa residência, quando as pessoas menos esperam, alguém entra e leva tudo. Né? Então, Jesus está pedindo para a igreja em Sardes ficar atento para não ser pega de forma desprevenida. Na verdade, né, eu estou, né, me focando dentro do texto, do contexto, mas lembrando para vocês, lógico, que o mais importante de tudo isso é pensarmos em quais aplicações que você pode fazer para a sua vida pessoal, que eu posso fazer para a minha vida pessoal e que nós possamos fazer para as nossas igrejas, a igreja que nós frequentamos, né? Então, as cartas de Apocalipse sempre vão falar alguma coisa para nós melhorarmos a nossa vida. Então, você lendo o que Jesus escreveu para
para Éfeso, para Tiatira, para Sardes, né, para Esmirna, eu tenho certeza que você vai pensar em coisas que a igreja estava acertando, que você está acertando, que você deve continuar fazendo. Porém, talvez você vai estar vendo coisas que você precisa melhorar, assim como a igreja precisava melhorar. Então, use tudo isso que estamos conversando, comentando para suas próprias aplicações. Jesus continua dizendo que para o cristão fiel, a vinda de Jesus será um dia de alegria, porque vai ser o dia que ele vai ser resgatado por Jesus para viver nos céus com Deus. Porém, para aquele cristão que está vivendo em pecado, para aquele cristão que está vivendo de forma errada, aquele cristão que se desviou da vontade de Cristo, ou por aquele que não é cristão e nunca foi, nunca teve compromisso com Jesus, a volta de Jesus, a próxima vinda de Jesus, será um dia terrível, porque será um dia de morte espiritual. Vamos ser julgados e condenados por Deus. E finalmente, no finalzinho da carta, né, vem alguns elogios. Ele fala no versículo 4 do capítulo 3, no entanto, vocês têm aí em Sardes alguns poucos que não contaminaram suas vestes. Então, os elogios não são para toda a igreja, mas para um grupo pequeno dentro da igreja que estavam ainda conseguindo, com toda a apatia da igreja, ficarem fiéis. Então a igreja de forma geral estava morrendo, mas algumas pessoas estavam ainda com esforço fazendo a vontade de Deus. É possível ser salvo quando se pertence a uma igreja errada? Sim, é possível, mas é difícil. É melhor frequentarmos um lugar onde podemos ser de forma coletiva usados por Deus do que onde você vai ter que ficar nadando contra a correnteza. Então, Jesus fala que esses poucos não contaminaram suas vestes, não contaminaram suas vestiduras. Então, é importante não nos conformarmos com os maus hábitos deste mundo e muito menos com os maus hábitos da igreja. Cuidado, porque a Bíblia vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se estamos num lugar onde a maioria está fazendo a coisa errada, podemos facilmente ser influenciados. Então, é mais difícil ser fiel no meio de um povo que está sendo infiel. E Jesus termina a carta dizendo que aqueles fiéis andariam com Jesus. Que privilégio andar com Jesus, né? Como Enoque, que foi levado por Deus porque era fiel a Deus. Mais uma vez, falando daqueles que estavam fazendo a coisa correta, fala que receberiam vestiduras brancas. Como a gente falou na aula introdutória, né, aqui é um símbolo de pureza, dizendo que aqueles que estavam se mantendo fiéis, mesmo em situações difíceis, ou de perseguição, ou de apatia por parte da igreja, aqueles que estavam vivendo de forma correta iriam, né, ser reconhecidos por Deus. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, interessante é que no meio de um grande número de pessoas fazendo a coisa errada, Jesus sabe quem estava fazendo a coisa certa. Nós não somos confundidos por Deus no meio da multidão. Se você é um cristão fiel, se você é uma cristã fiel a Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. E por mais que ao seu redor pessoas não queiram, não estão fazendo a coisa certa, Jesus promete que ele sabe quem você é, quem são os fiéis. E ele termina falando: confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Lembrando que muitos estavam sendo obrigados a confessar o nome de César como Deus. Né? E Jesus está falando aqui, aqueles que ao invés de dizer que César era Deus, continuavam confessando Jesus como Senhor e Salvador, né? Diante dos homens, também Deus o confessaria diante de Deus, dizendo: este é meu filho, esse vai viver no céu comigo, esta é minha filha. Porém, se essas pessoas estavam se envergonhando de Jesus,
Jesus fala que ele também se envergonharia dessas pessoas diante de Deus. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 4 e 5, termina incentivando você e eu a permanecermos fiéis a Jesus, entendendo que Ele nos conhece, está pronto para nos dar o perdão dos pecados e nos fortalecer na nossa perseverança. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, quando continuaremos estudando as cartas do apóstolo João de Jesus para as igrejas da Ásia.